Imagine uma ilha, isolada no planeta Terra, e um navio, um avião, ou seja lá o que for, cai naquela ilha, com 200 pessoas. Um navio vai lá, Lost, né? Um navio, um avião, cai naquela ilha, 200 pessoas ficam naquela ilha. Naquele grupo vai ter uma pessoa, ou até mais pessoas, que vai chegar naquela ilha e vai querer desbravar. Não, gente, é o seguinte, nós temos que esperar o resgate, mas para isso a gente tem que fazer umas casas, a gente precisa criar umas cabanas, a gente tem que abrir uns espaços aqui e construir um lugar para a gente se instalar. Qual que é o nome desse cara? Apóstolo. Vai ter um cara que vai falar assim, não, gente, é o seguinte, nós vamos aqui estudar essa ilha, nós temos que entender como é que essa ilha funciona, nós temos que saber que hora que começa o dia, que hora que começa a noite, quando chove, quando faz inverno. Como é que é o nome desse cara? Mestre. Vai ter um cara que vai falar assim, peraí, gente, vocês estão estudando demais a ilha, para de ficar saindo na ilha assim, gente. Não, vamos ficar quietinho aqui. Esse negócio de ficar saindo, a gente precisa cuidar um do outro. Qual que é o nome desse cara? Pastor. Vai ter um cara que vai falar assim, gente, está muito bom isso aqui, a gente está aprendendo a lidar um com o outro, a gente sabe viver junto, a gente construiu cabana, mas o mundo precisa saber disso, gente. Ele vai dar um jeito de criar um bar que vai sumir no mundo. Qual que é o nome desse cara? Aí o pastor vai ficar triste porque outras pessoas vão querer ir com ele. Vai, não vai com ele não, está errado. Não sabe mesmo o que está lá fora, mas não podemos ficar aqui não. Depois de algum tempo, a gente vai começar a esquecer algumas coisas que a gente aprendeu desde o início. Aí vai levantar um cara e falar, olha só, nós estamos esquecendo como é que a gente cuidava um do outro aqui. Como é que é o nome desse cara? Profeta. Então, no meio desse grupo de pessoas, no meio de vocês aqui tem apóstolos, e eu vou traduzir isso nas profissões. Quem aqui entre vocês ama ter ideia para começar uma profissão, um trabalho, começar algo? Quem é assim? Quem gosta de dar início a projeto? Você imagina como é que você vai abrir um negócio, você quer abrir um comércio, você quer abrir um empreendimento, você ama começar as coisas. Quem gosta de ser essa pessoa? Você é apostólico. Quem entre vocês aqui é aquele cara assim que ama cuidar de gente? Vira enfermeiro, vira assistente social, vira as pessoas que gostam de cuidar de gente. Sabe o que você é? Função pastoral. Os melhores enfermeiros, os melhores assistentes sociais, bombeiros, gente que gosta de cuidar um do outro. Ok? Quem entre vocês aqui ama vender ideia? É o Herbalife. Ele pega uma coisa que não é bem daquele jeito, mas ele vende para você assim, como sendo a coisa mais... Você quer ter aquilo. Quem que é isso? Quem que é? Quem é aquele cara que gosta de passar ideia e vender a ideia do outro? Não é nem a ideia sua, a ideia do outro. Quem que é? Tem ninguém não? Não tem não? Quem gosta de passar... Você descobre uma coisa, você quer falar daquilo, vai pegar os... Quem que é? Evangelista, você é um evangelista. Lá na nossa base tem um cara lá que tudo que você põe na mão dele, ele vende, que é uma beleza. O dom dele é evangelístico. Quem é aquela pessoa que não aceita erro? Vai para a praça, pinta a cara, quebra, não aceita nada, vai pelo direito do outro, não aceita que passam a perna. Quem é assim? Profeta. Profeta. Percebe? Vocês perceberam que cada ministério não necessariamente funciona só na igreja? Então eu te pergunto, Deus tem uma vocação na sua vida? O que você precisa, amado? Descobrir isso, persistir isso, que Deus vai se revelar. Por isso que eu criei uma frase. Olha só, eu criei uma frase. Passa para mim. Eu criei uma frase. Essa frase é da minha autonomia, tá? E eu gostaria que vocês lessem essa frase, porque essa frase traduz todos os 5 ministérios. Vamos ler junto? Enquanto...
Efésios 4:11. Quem é mais importante de quem aí? Todos exercem a função no corpo de Cristo. Todos. Agora, eu queria finalizar com esses versículos da Bíblia, e olha esse versículo aí, passa para mim, por favor. O propósito, presta atenção nesse versículo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro. Lembra da primeira palestra, inconstância? Pelas ondas, nem jogado de cá para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em alguma coisa? Cresçamos em? E como é que a gente cresce? Naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de juntas e medulas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida que cada parte exerce a sua função. Quantos entendem a sua identidade? Quantos conhecem a Deus? E quantos querem conhecer a sua vocação? Por isso, só que agora o tempo vai ser mais reduzido. Nós vamos fazer isso em meia hora. Vai ser um tempo mais reduzido. Sabe aquele grupo que você estava ontem? Não é esse grupo que você vai ficar, é outro. Ninguém fique com aquele grupo. Vocês precisam conhecer outros grupos agora. Tá bom? Não fique com aquele grupo que você estava ontem. Vamos fazer... Quantos grupos estavam em cada grupo naquela... 20 ou 10? Então, grupos de 10, de preferência com quem você não se relaciona. Nem marido e mulher vão ficar juntos. Nessa hora que a gente vai separar os maridos das mulheres. Irmão, olha aqui. Irmão com irmão, amigo com amigo. Quem fazer isso está em pecado. As mulheres vão ter queda de cabelo e o homem vão ter queda de outra coisa. Tá? Porque é pavoroso para uma mulher saber que o cabelo dela está caindo, é pavoroso para o homem saber que aquilo está caindo, entendeu? Então olha só, grupos de 10, bem rápido aí. No meu grupo, assim, a gente concordou que tudo foi impactante. O chicote está estralando desde o primeiro dia, né? E assim, mas o que foi mais, o que realmente pegou mais forte, foi a questão de conhecer a Deus e de levantar ídolos no coração. Porque nós saímos com temor e tremor realmente, depois da palavra de ontem. Nós vimos que nós temos que conhecer a Deus, prosseguir em conhecer, porque como nós servimos a um Deus eterno, um Deus infinito, mesmo que você conheça Deus, que você conheça muito, você ainda conhece pouco, porque Ele é inesgotável, né? E assim, isso foi o que realmente pegou no nosso grupo, a questão de levantar ídolos, porque às vezes nós queremos as coisas demais, e Deus já falou não. E nós vimos que Deus permite que a gente faça aquilo, que aquilo aconteça, que a gente alcance aquilo, para que a gente aprenda, né? Até como uma forma de correção. Então, foram essas duas questões, mas tudo foi impactante. E assim, eu tenho certeza que nós, no nosso grupo, saímos daqui diferente. Entramos aqui de uma forma, amadurecemos, estamos prontos para sair daqui. O meu grupo, a maioria citou a questão da maturidade, da identidade, né? Mas tiveram pessoas que falaram que na área da vocação vieram com questionamentos, vieram com dúvidas da vida e foram sanadas pela palavra de Deus, né? Mas em relação à maturidade, à identidade, no final das contas a gente analisou que todos nós temos que ter um posicionamento na vida perante a Deus, né, que está exigindo que a gente busque a Ele como adultos e não como crianças, né, e que, consequentemente, buscando a Deus, a nossa identidade vai ser reafirmada, a nossa vida vai prosseguir e a nossa vocação vai ser mostrada, entendeu? E um consenso que o grupo também achou muito interessante citar é o fato que esse acampamento foi muito diferenciado de outros acampamentos, porque todo acampamento o povo
cai aí, chora, tem muita questão emocional. Só que esse acampamento, ele foi mais cabeça, foi mais racional, entendeu? Nada contra, não desmerecendo Deus se manifestar dessa forma. Mas e amanhã, como a gente vai ser? Sabe? E o legal é que a gente está levando uma palavra que não vai ser do dia para a noite, mas vai ser a longo prazo da nossa vida. E por si só é um acampamento que está exigindo uma maturidade da gente para aceitar essa palavra de Deus e a gente buscar. Bom, é interessante que o Espírito Santo de Deus, ele é lindo, então com o coração a gente se arrepende e com a boca a gente confessa. E isso tem sido presente nas falas anteriores e no nosso grupo também foi. Então, uma reflexão importante foi a do conhecimento de Deus. Quais áreas da nossa vida a gente tem que trazer Deus? A gente quer conhecer Deus como? Nas dificuldades também. A vida não é só esse oba-oba. Então, não é só nos momentos bons que a gente tem que conhecer Deus, também nas dificuldades. Dessa maneira, conhecendo a Deus, a nossa identidade é reafirmada, como o Vitor disse. A gente passa a nos conhecer também. Então, e isso faz com que a nossa atitude em relação a Deus mude, faça com que a nossa relação com o nosso próximo mude. Na verdade, como o pastor falou, a gente vai ser conhecido, será conhecido o nosso relacionamento com Deus a partir do nosso relacionamento com o próximo. O nosso amor com o próximo, quando a gente puder servir o próximo, sem esperar nada dele. Na verdade, quando a gente servir os nossos inimigos, sem que eles mereçam. Então, aí a gente vai ver que a gente alcançou um certo nível de maturidade, nesse sentido. Deixa eu ver o que mais. Acho que foi isso. Bom, o nosso grupo, a gente comentou assim, tentamos resumir numa palavra aquilo que nós sentimos durante todo esse seminário, que foi transformação, que de acordo com que nós temos maturidade, nós conhecemos a Deus, nós sabemos quem nós somos, com a nossa vocação para o reino de Deus, para as coisas de Deus, nós estamos caminhando para passos de transformação a cada dia. E no nosso grupo muitas pessoas falaram que a partir dessas palestras, atitudes que iam ser tomadas já foram transformadas, elas se sentiram preparadas para tomar atitudes a partir daqui. E que foi um momento de trazer à tona as coisas que a gente leva como comum muitas vezes na nossa vida. A gente acha que conhece, acha que tem um bom relacionamento com Deus, acha que tem uma identidade e a gente descobre realmente quem nós somos em Deus, o relacionamento que nós precisamos ter com o nosso próximo e a maturidade que nós precisamos ter e a nossa vocação também no reino de Deus. Mais ou menos isso. Bom, no nosso grupo a gente viu assim que o que mais nos marcou foi a questão de aceitar a identidade de filhos de Deus. Porque a gente sempre cresceu ouvindo isso. Eu sou filho de Deus, sou filho de Deus. Mas nunca paramos para pensar e colocar aquilo como uma verdade absoluta no nosso coração. E o que a gente percebeu também que todas essas palavras formam uma escada, que a partir do momento que você amadurece, você reconhece que é filho, você conhece a Deus, você consegue ter conhecimento e assim a vocação. E foi isso que a gente entendeu lá. Bem resumidamente, a gente entendeu que a gente não sabe de nada e que a gente precisa buscar muito ainda para saber. E que nesse acampamento, o Vitinho resumiu tudo. Foi racionalmente falando, foi um confronto racional e que a gente literalmente entendeu aquilo que a gente estava buscando em Deus, que nós somos filhos. É também basicamente isso que a Taizinha falou e o Caio falou. Diferente de todos os acampamentos, esse foi mais assim, te ensinando, né, o que você precisa na sua vida com Deus. E assim, o compartilhamento ali do grupo foi muito diversificado, mas eu creio que cada um veio para encaixar, assim como as palavras de sexta-feira até hoje, veio se encaixando até chegar agora, que foi falado do relacionamento, de descobrir que você é um filho de Deus e agora da sua vocação. Que é isso, se você descobrir que você é filho de Deus, você acaba melhorando
Você passa, pô, eu sou filho de Deus. Isso melhora o seu relacionamento, porque, pô, qual é o filho que não quer se relacionar com seu pai? Qual tantos jovens aqui talvez não tenham uma mágoa no coração, porque talvez não teve um pai tão presente, tão aberto, que você pudesse se relacionar. E quando você descobre que você é filho de Deus e você conhece Deus, você sabe que Deus nunca vai, você chegar a Ele, falar que você quer se relacionar com Ele, Ele não vai te dizer um não. Então, a partir daí, tudo isso começa, cada coisa disso vai se ajeitando. E eu falo assim, por mim, o que mais falou comigo foi essa questão da vocação. Porque quando você vê a sua vida e você recebe um ensinamento desse, você vê as vocações, você se encontra em uma delas, é bom que você fala, pô, eu estou no caminho certo, entendeu? Não estou errando. Preciso só ali buscar mais para ir melhorando a cada dia ali e chegar a ser verdadeiramente aquilo que Deus quer para mim. É isso. O nosso grupo, ele meio que falou sobre tudo, né? Mas o que mais abordou foi a questão da maturidade, que teve gente que falou que tem muito essa questão assim, da inconstância, e também da maturidade quando Deus está em silêncio, né? Da gente ser capaz de reconhecer o Senhor mesmo quando Ele está em silêncio. E com relação também a isso, está relacionado também à nossa identidade, né? Porque a gente é inconstante muitas vezes porque a gente não tem conhecimento da nossa identidade. Então, teve algumas pessoas, né, que falaram sobre identidade, que no final do culto hoje, assim, né, fechando, entendeu muitas respostas, né, qual seria a identidade mesmo, a vocação do chamado em Deus. Bem, o grupo todo entendeu que todas as pregações foram bem, assim, explanaram várias áreas. Eles acharam que todas as pregações foram importantes, que a questão da maturidade, da identidade, foi uma das que mais impactaram eles. E também é o seguinte... o irmão ali está botando pressão. E outra coisa, alguns entenderam o seguinte, que a questão mais básica é o que nós deixamos de fazer, né? Se entendermos que tudo isso é porque nós não entramos num quarto, nos ajoelhamos ali, e entregamos nossa vida para Deus, né, e buscamos em Deus o conhecimento dEle, buscamos a identidade nele, buscamos a nossa maturidade nele e o caminho que Ele tem para nós seguirmos, né, assim, não vale de nada ter vindo aqui, não vale de nada ter gasto dinheiro. E, como eu estava dizendo para o pessoal, imagine se todos nós vivêssemos tudo que foi dito aqui. Como seria a nossa mocidade? Como seria a família de cada um que está aqui? Como seria a nossa igreja? Será que ia ter 30 jovens no culto de mocidade? Ou será que ia ter 400 jovens lá? Como é que vocês iam viver nas suas casas? Como é que vocês iam viver com seus filhos? Né? O que eu estou colocando é que nós precisamos viver isso. Nós precisamos crescer nisso. É um processo longo, é um processo demorado, mas, sabe, é uma coisa que todos os dias você vai ter que acordar e lembrar quem eu sou. Eu sou um filho de Deus e eu vou viver conforme o chamado de Deus na minha vida. É isso. Bom dia. Bom dia, meu nome é Cíntia e queria dizer que é um privilégio estar participando aqui desse grupo, dividindo esses conhecimentos com vocês. No nosso grupo eram 17 pessoas, havia 17 pessoas, das quais 5 foram impactadas pelo tema da identidade, uma pessoa foi impactada pelo tema da vocação
e o restante pelo conhecimento de Deus. E, na realidade, o que chama a atenção é a gente, numa palestra de 2 dias, a gente ter a apresentação do projeto de Deus para a nossa vida, de uma forma bem objetiva, clara, né? Não dá que ninguém vai mais ser indesculpável aqui diante de Deus, de prosseguir conhecendo ao Senhor. E eu acho que isso foi o que mais me impactou aqui. Foi essa apresentação clara do projeto de Deus para a nossa vida. O que é o reino de Deus, realmente, né? A gente conhecer, prosseguir em conhecer, a gente se enquadrar dentro dessa identidade, diante desse projeto de Deus. E, naturalmente, a vocação vai nos ser apresentada. Então, assim, para mim foi realmente um privilégio de estar aqui, o nosso grupo também. Foi o que todos mencionaram. Obrigada. Bom, uhul! No grupo, o consenso foi que todas as mensagens foram complementares, né? E, assim, um agradecimento porque, graças a Deus, pastor e mestre Eurípides entendeu, né, sua vocação e, pelo conhecimento de Deus, pôde passar para a gente, de maneira muito fácil, né, a compreensão de que é importante mesmo a gente ter o conhecimento de Deus. Então, assim, de todas as ministrações, o que sobressaiu foi o conhecimento de Deus e que complementa na identidade, né? A vocação, a maturidade são todas complementares. E se eu pudesse resumir em uma das frases que você citou durante o acampamento, é que, às vezes, a gente perde muito tempo querendo entender as coisas, quando, na verdade, a gente ganha tempo conhecendo a Deus. Então, foi esse o entendimento do grupo. Uhul! Esse pessoal aí, quem que é esse pessoal da bagunça aí, hein? Depois... Do cabelinho lá atrás, lá. É aquele senhor lá? Aquele senhor lá? Ah, tá. Ô varão. Pode sentar, gente. Ô varão. Ai, não, varão. Gente, na verdade, a gente teve uma boa introdução. Nós já estamos finalizando. Agora eu vou trazer a palavra do acampamento. Dizem que uma boa introdução, uma pregação de 1 hora de introdução, você prega 10 minutos. Então eu sou daqueles que tem uma introdução de 1 hora e prego 10 minutos. Eu tive uma introdução de quantas horas? 5 horas? Pois é, agora eu tive uma introdução de 5 horas para eu pregar em 5 minutos. Por que eu estou falando isso? Porque eu queria falar rapidamente agora de o que é a vida cristã. O que é a vida cristã? Qual é o desenvolvimento da sua vida cristã? E agora que eu falo sobre chamado. Primeira coisa que você precisa entender, é claro, olha aqui para mim, dependendo da sua interpretação, o primeiro ponto vem antes do segundo e o segundo vem, tanto faz. Se o primeiro vir antes, depois do segundo, e o segundo vir primeiro, não faz diferença. Mas eu prefiro te apresentar o primeiro como primeiro e o segundo como segundo. Por que eu estou falando isso? Toda vida cristã começa com arrependimento. Com arrependimento. Não há possibilidade de você começar a vida cristã sem arrepender dos seus pecados. Quando eu vou conversar com pessoas que estão querendo deixar a homossexualidade, o vício sexual, o adultério, a pornografia, a primeira pergunta que eu faço: você tem consciência de pecado? Se não houver consciência de pecado, não dá para a gente continuar. Se você acha que o que você está fazendo está certo, não dá para a gente continuar. E o arrependimento vai produzir algo que a gente sabe muito bem, que é o novo nascimento. Quando você se arrepende, você nasce de novo. Tem pessoas que vão falar, não, é o novo nascimento que gera o arrependimento. Eu prefiro colocar como sendo o arrependimento, confessai os vossos pecados,
para seres perdoado. Quando eu me arrependo, o novo nascimento produz na minha vida. Quando eu me arrependo, eu nasço de novo e o Espírito Santo produz aquilo que a gente chama de regeneração. E você sabe o que o novo nascimento produz? Conhecimento de Deus. Você só conhece Deus quando você nasce de novo. Não tem como você entrar no relacionamento com Deus, que é o conhecimento de Deus, se você não nascer de novo. E o que o novo nascimento produz? Identidade. O que o conhecimento de Deus produz? Identidade. E o que a sua identidade produz? E o que a sua vocação produz? Mas Eurípides, o chamado não é a mesma coisa que vocação? Eu entendo que não. Qual que era a vocação de Paulo? Apóstolo. Isso muda? Os dons e a vocação, como diz em Hebreus, são o quê? Irrevogáveis. Então, vocação muda? Então, qual que era a vocação do Paulo? Qual que era o chamado do Paulo? Os gentios.